Queridos irmãos e irmãs, muita paz. Estamos novamente trazendo uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, mais especificamente para falarmos um pouco da obediência e resignação. E Lázaro nos diz que a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes, companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Que a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. E aí somos levados a lembrar das causas atuais e anteriores das aflições. Naturalmente, que pelo nosso estado ainda de inferioridade, nos recusamos muitas vezes a aceitar as dores que nos chegam, ou para demonstrar uma aparente coragem ou bravura, queremos fazer ao nosso modo todas as coisas, com um comportamento de inconformação e muitas vezes até de revolta diante dos fatos. E nos esquecemos de que as dores são fruto das nossas ações presentes ou passadas, e que a conta nos chega no momento aprazado, não como punição, mas como a oportunidade de aprendizado, de restabelecermos as normas e seguirmos a lei da evolução. Portanto, ser manso e pacífico não é ser passivo, muito pelo contrário. É necessário que se tenha a consciência da luta contra nossas próprias imperfeições, para que demonstremos a capacidade de sermos obedientes, submissos às leis de Deus, lutando para vencer todas as mazelas das quais ainda estamos sujeitos. Mas, refletindo e mudando tudo o que possa não nos trazer, assim, oportunidades novas de revisão dos nossos valores. Ser, então, obediente seria aceitar com a razão, compreendendo por que estamos passando por diversas dificuldades, para onde nos levarão a aceitação desses problemas, desses sofrimentos que nos são trazidos. Naturalmente que tudo tem uma razão de ser. E o propósito é nos levar a uma condição de criaturas melhores, de desenvolver em nós as virtudes e valores morais necessários para o nosso adiantamento moral. Portanto, aquele que se julga forte não consegue ser resignado.
e que se diz capaz de sozinho vencer tudo o que se lhe apresente. No entanto, quando se tem a compreensão de que Deus é um Pai soberanamente bom, justo e misericordioso, saberemos agir com serenidade, com doçura, com brandura, confiantes de que Ele não nos abandona. E assim, buscaremos o fortalecimento necessário para vencer as nossas dificuldades. E o egoísta e o orgulhoso, naturalmente, que não serão obedientes, porque não se deixarão submeter à vontade ou à ordem de outrem. Procurarão demonstrar um comportamento autoritário para que outros sim venham a submeter-se a eles. No entanto, o Evangelho nos diz que os orgulhosos deverão ceder, cedo ou tarde, mas que bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão doces ouvidos aos ensinamentos. Somos compelidos, então, a obedecer à lei. E a lei, que é considerada a virtude da nossa geração, é a lei do progresso, através do nosso autodesenvolvimento intelectual. Estamos numa sociedade em que, a olhos vistos, há um crescente desenvolvimento tecnológico, em que muitas vezes nos surpreendemos com tudo o que surge de forma tão intensa e tão automática, de mudanças, de aperfeiçoamentos, de melhorias no setor de tecnologia. Então, o progresso material, ele é visível, ele é claramente perceptível. No entanto, o verdadeiro progresso, que é o progresso espiritual, que é o aprimoramento da criatura, unindo o intelecto, a sabedoria, ao bem, à moral, nós ainda percebemos um grande vazio nas criaturas no entendimento dessa necessidade. Portanto, ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade, em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde. É uma maneira bastante dura que é trazida por Lázaro nesse capítulo, querendo demonstrar que a lei, ela se impõe à criatura, as leis divinas. Não que Deus seja um pai punitivo, mas que todos estão submetidos a essas leis e que, desejando ou não, serão conduzidos a segui-las, porque a marcha do progresso, ela não pode ser interrompida. Podemos até refletir sobre esse momento que estamos vivenciando, momento difícil, doloroso, cheios de muitas incertezas, de muitas dúvidas, mas que certamente tem no seu bojo um impulso na marcha do progresso espiritual da humanidade. Portanto, a melhor postura seria a da mansuetude, a da brandura, a da harmonia. E com isso,
nos tornaríamos mais preparados, mais fortalecidos para o enfrentamento de tudo que nos chega e que muitas vezes não compreendemos ou desejaríamos que bastasse uma palavra nossa, não quero, não aceito, e tudo isso desapareceria. Ao contrário, como estamos necessitando dessas experiências mais dolorosas, precisamos sim buscar os caminhos para suportá-las com obediência e resignação. A resignação, esse consentimento do coração, que nos torna serenos diante da dor, diante do sofrimento. E aí, elevaremos o pensamento ao Pai de amor, ao Mestre Jesus, aos Espíritos bondosos, aos nossos anjos guardiães, guias e protetores, e encontraremos a força capaz de nos sustentar diante dessas dores. Jesus foi a encarnação da obediência e da resignação, dessas duas virtudes ativas e que eram desprezadas na sua época. Mas ele trouxe para a humanidade a demonstração de que é através do sacrifício, da renúncia carnal, que triunfaremos e que cabe a cada um de nós buscar esse aprimoramento, buscar esse entendimento de que, sendo Deus um Pai amoroso, jamais nos daria provas e expiações que não fossem para o nosso adiantamento moral, para o nosso progresso espiritual. O convite, então, é para nos aprofundarmos nesse capítulo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e deixar que de dentro de nós saiam essas virtudes, entendendo que não são virtudes passivas, que devemos sim lutar pelas indiferenças, pelas injustiças e buscar compreender que estar numa posição de resignação não quer dizer que diremos não, Deus quer assim e assim será. Ao contrário, é entender que eu busquei essa prova ou essa expiação e agora é me dada a oportunidade de fazer o melhor diante da experiência e assim promover o meu progresso espiritual. Então, mais uma vez lembrando que o vício da nossa geração é a indiferença. Quantas vezes estamos vivendo apenas observando a nós mesmos, dentro das nossas necessidades, dos nossos anseios, das nossas buscas, e esquecemos de olhar até aqueles que estão mais próximos de nós. E os convites que temos recebido de forma dura, de forma implacável, como essa pandemia, são exatamente para que nos projetemos para fora, olhando o outro, realizando a tarefa que o Mestre Jesus realizou tão perfeitamente quando buscou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, ele representava essa obediência aos desígnios do Pai
e essa resignação diante de tudo o que foi lhe colocado de desafios difíceis, mas que com sabedoria, com brandura, com mansuetude, ele venceu. Para encerrar, vamos fazer aquela oração de São Francisco de Assis, que diz: Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Ou seja, ela resume essa oração, esse capítulo de obediência e resignação. E que Deus nos fortaleça diante desse e de todos os desafios que a vida nos apresenta e que continuará a nos apresentar, porque a nossa trajetória é a trajetória escolhida pelos nossos atos a cada momento, a cada instante, e pela correção através dessas dores que nos chegam dos nossos equívocos, dos nossos enganos, mas que acima de tudo estamos amparados pela divina providência. E o amor do Pai abranda e acalma todos os corações. Muita paz, meus irmãos.